Bom dia, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para a nossa primeira aula da semana, aula de língua portuguesa. Nós estávamos trabalhando o módulo 6, então vamos fazer a correção e entender o texto que a prof deixou para vocês. Então, vamos lá? Na número 1, releia o primeiro e o segundo parágrafos da notícia e responda. Então, aqui já estava indicando os parágrafos que vocês tinham que procurar as respostas. E nós temos aqui as perguntinhas, certo? Vamos organizar aqui. Então, aqui, ó. O que aconteceu? Então, ali, a gente sabe que o principal ali dos acontecimentos foi a descoberta de uma múmia de 7.000 anos, ok? Então, quem colocou essa resposta está correto? Então, vamos colocar aqui como sugestão de resposta. Então, aqui, ó. A descoberta de uma múmia de 7.000 anos. Ok? Então, foi isso que aconteceu. Agora, onde aconteceu? Então, nós temos lá no texto essa informação. Em Arica, no Chile. Ok? Então, vamos colocar aqui a informação da resposta. Lembrando sempre de colocar com letra maiúscula, importantíssimo iniciar resposta com letra maiúscula, certo? Então, já vão fazendo a autocorreção aí. Chile aqui, ó, e Arica. Letra maiúscula, substantivo próprio, não pode esquecer também, importantíssimo. Aí, nós vamos aqui para C agora. Como aconteceu esse fato, então, né? Como aconteceu essa descoberta? Então, um grupo de crianças descobriu por acaso. Estavam numa excursão, fazendo um estudo de meio ali e acabaram descobrindo essa múmia. Então, aqui eu vou colocar também uma sugestão de resposta, ó. Um grupo de crianças descobriu por acaso durante uma excursão escolar. Então, cada um tem um jeito de elaborar a sua resposta. E na letra D, quando aconteceu? Aí lá eles citam que isso aconteceu no sábado. Então, aqui, no sábado. Ok? Então, essa página seria isso. Aí, seguindo adiante, nós tínhamos a página 25. Na página 25, a primeira questão era assim, ó. Observe a foto e sua legenda. Então, nós temos uma foto aqui e temos uma legenda. Opa, não é dessa, prof. Volta. Dessa foto aqui, certo? Para que serve? Então, aqui na número 2, a foto serve para mostrar a múmia encontrada no Chile. Então, deixa eu voltar aqui de novo, certo? Então, aqui, ó. Geralmente, eles colocam a foto para mostrar o local. Porque a gente, por mais que tenha detalhes na explicação de um texto, quando a gente tem a oportunidade de ver a imagem, fica muito mais fácil, né? De não só imaginar, mas de visualizar um pouco do local. Então, aqui, nós vamos colocar. Então, para que serve ali a foto e a legenda? Então, aqui.
A foto serve para mostrar a múmia encontrada no Chile. Opa, no Chile. Aí tem o caso da legenda também, né? Então, a legenda para esclarecer o que há na foto. Ou o que mostra na foto, enfim. Então, aqui eles pediram a explicação aí dos dois. Para que serve a foto e para que serve a legenda. Então, a foto serve para mostrar a múmia encontrada no Chile, naquele caso, né? E a legenda para esclarecer o que há na foto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à legenda, quando for montar uma legenda, porque a gente tem que falar de acordo com aquilo que nós estamos visualizando, de acordo com o fato, né? Agora, 3. O título da notícia chama a atenção do leitor? O que vocês acham aí, né? Aí é muito pessoal. Tem algumas crianças, né, alguns leitores, enfim, não só crianças, né, alguns leitores que pode falar assim, sim, me chamou a atenção. E pode ter outras pessoas que vê aquilo e que não chama atenção. Para mim, chamaria muito atenção, porque um grupo de excursão de crianças encontrar por um acaso uma múmia, chamaria muita atenção da prof, né? E com certeza eu teria muito interesse de ler a reportagem, de ler a notícia. Então aqui eu não vou escrever, mas a gente vai falar sobre isso, né? A gente pode falar assim que sim, né? Que causou interesse, chamou atenção sim, pelo fato de ser uma excursão de crianças, né? Que naquele momento eles encontraram uma múmia. Ou para quem acha que não chama atenção, né? Pode até negar, não chamou atenção porque esse assunto não despertaria a atenção, né? Não despertaria a curiosidade do leitor. Então isso é muito pessoal. Para alguns sim e para outros não, certo? Então aqui, ó. Número 4. Logo abaixo do título vem o subtítulo. Então aqui, ó. Tem o título lá e tem assim, ó. Múmia estava enterrada em Arica, no norte do país, e foi identificada em meio a tarefas didáticas de escavação. Então, aqui, nessa partinha do texto, a gente, circule a alternativa correta. Nas notícias, o subtítulo serve para quê? Então, aqui nós temos um subtítulo. Então, lá a gente tem o título e tem o subtítulo. Para que serve esse subtítulo? Então, aqui nós tínhamos 3 alternativas. Letra A, despertar o interesse do leitor. Não, quem desperta o interesse do leitor é o título, né? Então, ó, isso aqui também vai descartar a C, turma. Quando fala assim, ó, destacar o título. Não, o título já está em destaque. Nós estudamos desde o ano passado que quando nós vamos fazer uma notícia, o título ele tem que ser com letras grandes, cores que chamam a atenção. Então, o título já serve para isso. Desperta o interesse do leitor e já deixa destacada a notícia. No caso, aqui está falando do subtítulo, que é essa informação que nós acabamos de fazer a leitura. Então, aqui vai acrescentar informações ao título. Então, o título é uma frase breve, que dá ali a impressão geral do que vai ser aquela leitura, do que se trata a leitura. Só que não entra em detalhes. O que vai entrar em detalhes é o subtítulo. Então, aqui quem assinalou a alternativa B de bola está correto, tá? Então, a B é a alternativa correta. Seguindo adiante, nós tínhamos atividade, fizemos a leitura, né, do título, do subtítulo, lead, fotografias e gráficos com legenda. Então, aqui, ó, continuando. Aí, na página 26, a prof deixou esse daqui, ó, grupo cria armadilha para capturar mosquito da dengue. Já fizemos a leitura e vamos aqui partir para as questões. Aí, aqui, ó, na primeira questão.
O que aconteceu? Então, aqui a gente sabe que o que aconteceu nessa notícia foi o desenvolvimento de uma armadilha tecnológica. Para quê? Para capturar mosquitos. Então, é mais ou menos isso que vocês devem ter respondido aí no caderno, tá? Na letra B, como? Então, aqui é com a ajuda da tecnologia, com a ajuda da inteligência artificial, né? A armadilha atrai os insetos, escolhem os que devem ser pegos e esses acabam grudados em um papel, certo? Que é um papel colante. Então, seria isso. Aqui na letra C, quem foi o responsável por esse fato? Então, lá fala pesquisadores brasileiros e americanos, tá? Aqui em cima fala, ó. Então, olha só como tem muitas informações. Agora aqui, ó, quando? Após 3 anos de trabalho, certo? Então, seriam essas informações importantes aqui dentro, ó, de um único parágrafo, de um único texto aqui, a gente consegue encontrar tantas informações assim, certo? Então, esse aqui, ó, é o lead da notícia. Então, voltando na explicação, o que era o lead mesmo? É o primeiro parágrafo, que contém o resumo do fato. Então, é um resumão do fato. E nesse lead, a gente tem sempre que encontrar o quê? O que aconteceu, com quem aconteceu, aonde, quando. Aí depois, lá no desenvolvimento da notícia, é que nós vamos encontrar mais detalhes, certo? Então, olha só, nesse único parágrafo aqui, nós encontramos todas essas informações, certo? Então, seria essa parte. E nós também vimos aqui, deixa a prof acompanhar o que a prof tinha deixado para vocês. Até a 26. Aqui, ó, estudar a língua 1. Então, vamos lá. Esse aqui nós vamos fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. E a prof vai deixar essas atividades aqui próximas para vocês, tá? Então, vamos ver aqui, ó, voltando aqui. Eu sei que eu deixei tarefinha também, por isso que a prof tá olhando aqui no caderno, eu deixei a tarefinha, mas a prof vai falar do estudar a língua 1 e mais adiante, quando eu for deixar a tarefinha, a gente já faz a correção tudo junto, tá? Para não ficar esse vai e vem de página. Então, nós vamos aqui no estudar a língua 1. Vamos lá. A linguagem da notícia. Releia este trecho da notícia sobre a múmia descoberta em Arica. Crianças que participavam de uma excursão escolar encontraram por acaso uma múmia de 7.000 anos em Arica, no norte do Chile. Então, é o trechinho de uma notícia. Agora, aqui embaixo, ó. O autor desse texto usou poucas palavras para apresentar as informações mais importantes sobre esse fato. Veja, os participantes são crianças, elas estavam em uma excursão escolar, elas descobriram uma múmia. Essa múmia tinha 7.000 anos. A descoberta aconteceu em Arica. Arica fica no norte do Chile. Olha só quantas informações nós vamos conseguir tirar desse pequeno trechinho aqui. Olha só que interessante, né? Prosseguindo. A finalidade da notícia é informar sobre um acontecimento do modo mais rápido possível. Sendo assim, quem a escreve precisa fornecer todas as informações importantes resumidamente, mas a notícia precisa ser compreendida com facilidade. Isso aqui é muito importante, pessoal, então pode marcar essa parte, esse trechinho aqui, ó. Todo esse parágrafo pode pegar o marca-texto para marcar, tá bom? Então, resumir um texto aí é reescrevê-lo com um número menor de palavras, mas sempre mantendo as informações ou as ideias mais importantes. Foi o que aconteceu aqui. Então, grifem toda essa parte. Então, vamos seguir adiante. Página 27. Veja a diferença entre um texto extenso
e um texto resumido. Texto extenso. No dia de seu aniversário, João ganhou de seu melhor amigo o presente que desejava há algum tempo, um álbum de figurinhas de animais pré-históricos com capa de couro. Esse texto pode ser assim resumido. Olha só, o mesmo conteúdo agora de forma reduzida, né? Resumida. Em seu aniversário, João ganhou um álbum de figurinhas de animais pré-históricos. Deixou de fazer a informação? Não. Passou todas as informações? Sim, só de uma maneira reduzida, resumida, certo? Ele resumiu o texto. Então, resumir é você tirar aqueles pontos principais de um texto e organizá-los de forma adequada, tá? Que seja claro, tá? Eu fiz a leitura e é uma maneira clara de você entender as informações. Então, aqui, ó, vamos prestar atenção no que vocês vão fazer na atividade. Você sabia que quem escreve notícias revisa seus textos antes de considerá-los prontos, a fim de retirar as palavras e as expressões desnecessárias? Então, eles fazem a notícia, né? Ele produz lá tudo que ele pesquisou, ele coloca na notícia dele. Só que antes de publicar essa notícia, antes de considerar um texto pronto, o que ele vai fazer? Ele vai revisar o texto. Então, quando a gente faz também uma produção, a gente sempre tem que fazer essa revisão, não tem? Então, ler novamente, tirar aquelas palavras que são desnecessárias, porque aqui, principalmente, no caso da notícia, a gente precisa deixar algo resumido. Tem que ter todas as informações? Sim, né? Informações importantíssimas, né? Mas de uma maneira resumida. Então, aqui, ó, número 1. Copie os trechos, eliminando as palavras e as expressões destacadas. Então, aqui ó, nós vamos fazer um exercício que mostra muito bem como a gente pode resumir um trecho de um texto. Então, aqui, ó, as crianças do bairro ficaram aborrecidas, não puderam se divertir e andar de bicicleta, porque o dia amanheceu chovendo muito e atrapalhando o feriado. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar novamente esse texto, esse trechinho de texto, só que aonde tiver assim, ó, destacado, vocês não vão copiar, certo? Então, copiem novamente sem copiar o que está destacado. Vocês vão ter o quê? Um trechinho resumido. E na B, quem divertiu o público no circo foi um palhaço, com peruca amarela e calças enfeitadas com remendos de várias cores, que apareceu no palco logo no início do espetáculo, fazendo cambalhotas e contando piadas engraçadas. A mesma coisa, o mesmo processo. Vai copiar, mas não copia o que está destacado, certo? Na número 2. As mensagens de texto enviadas por celulares são curtas, porque devem ser lidas rapidamente. Imagine que você enviará as mensagens a seguir usando o seu telefone celular. Como ficaria? Então, letra A. Um convite informando a quem, para quem, onde e quando. Então, você faz de conta que aqui são 2 linhas que você tem que utilizar para mandar uma mensagem para uma pessoa. É um convite. Só que nesse convite você vai ter que informar para quem que é, né? Para que, onde e quando. Então, faz de conta que é o seu aniversário, vai convidar uma pessoa para ir até a sua casa brincar, né? Quando passar essa pandemia, é claro, né? Mas assim, bem bacana, tá? Na B, agora é um aviso, não é um convite mais, é um aviso. Só que nesse aviso você tem que informar o quê? O que você está avisando, para quem e por que está tendo aquele aviso. Então, pensa muito bem e façam aqui da maneira mais resumida possível, mas com as informações que estão pedindo aqui, tá? Então, aqui seria a página 27. E vamos partir aqui para 28. Número 3. Agora, imagine que os fatos abaixo sejam verdadeiros e devem ser relatados no jornal de sua cidade. Escreva um lead para cada fato. Utilize as informações de cada item. Lembrando, então, que o lead é o primeiro parágrafo que vai fazer um resumo de toda a minha notícia, de todas as minhas informações ali presentes na notícia,
certo? Então, aqui vocês têm as linhas, e nesse lead, o que tem que conter? Ó, nasceu o filhote de uma girafa. Esse aqui o título principal. Então, aqui, ó, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e quem deu essa informação, certo? Então, quem tiver dúvida, volta naquele lead, dá uma olhadinha, lê e faça o seu próprio lead aqui. A informação principal é essa aqui, tá? Nasceu o filhote de uma girafa. Caprichem, tá? Aqui, ó, temos uma outra situação. Um objeto voador estranho foi visto, tá? Onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e quem testemunhou o fato. Então, cuidado para não ficar fazendo assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Onde aconteceu? Na floresta. Quando? Sábado. Como aconteceu? Surgiu de repente no céu. Não é para você ler a pergunta e colocar a resposta aqui. Não, você vai criar aquele parágrafo que é chamado de lead, que tem como principal objetivo fazer um resumão ali da história que vai ocorrer ali, que vai ser desenvolvida na notícia, certo? Então tem que tomar bastante cuidado. Então vocês vão fazerem até a página 28, certo? Então, quem tem dúvida, volta na explicação e façam com bastante atenção. Não esqueçam aqui, se vocês vão começar o parágrafo, não esqueçam de dar o recuo, né? Que é aquele espaço, começar com letra maiúscula, letra legível, tá certo? Então, seria isso de atividade. Agora, nós vamos seguir mais adiante, que a prof deixou a tarefinha para vocês, que eu vou fazer a correção. E já deixo a nova tarefinha também. Então, a tarefa que a prof havia deixado para vocês. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Número 1. Releia um trecho do lead da notícia sobre a descoberta da múmia chilena. Então, vocês tinham um trechinho e a partir desse trecho responder as questões A e B. Deixa eu abrir aqui também a minha apostila, que a tarefinha fica mais adiante. Não esqueçam de ir colocando certinho, tá, turma? Para ficar bem organizadinho. Daí vocês também têm noção do que foi corrigido ou não, né? Então, aqui, ó. Na letra A, que vocês provavelmente tenham respondido no caderno. As crianças esperavam encontrar a múmia? Que expressão comprova isso? Elas não esperavam. Então, aqui na notícia tem uma expressão que mostra isso, né? Ó, por acaso. Então, essa é a expressão, tá? Então, não foi nada... eles estavam ali, não estavam para procurar uma múmia, não. Foi por acaso. Então, as crianças esperavam encontrar a múmia? Não. Que expressão comprova isso? A expressão por acaso. Quando vocês colocarem na resposta a expressão por acaso, não esqueçam de colocar aqui, entre aspas, o por acaso, para indicar que vocês retiraram de um texto, certo? Na letra B, a informação foi dada pela imprensa local, ou seja, a imprensa, né, o jornal local daquela cidade. Isso é, da cidade que o fato aconteceu. Qual é a cidade? Então, nós tínhamos lá como a cidade de Arica, certo? Aí, a prof deixou a 2 também. Crie uma frase com a palavra destacada em cada item. Então, aqui tinham as palavras alerta e identificar. E tínhamos as explicações aqui. Tinha que criar uma frase para cada palavra. Então, esse aqui é individual, mas tem que constar no caderno, certo? Como feito, ok? Na número 3, a prof falou que podíamos pular. E vocês fizeram aqui a 4. Aqui na 4, nós temos duas situações e essas duas situações estão sem título. Então, vocês tinham que criar o título para essas duas situações aí. Também é pessoal, né? Então, tinha que fazer a leitura e inventar o título. No caso da A,
nós temos que verificar aqui o que é mais importante para colocar em destaque no título. Então, poderia ser: atacante descalço goleia adversário. Uma sugestão. Jogador faz gols sem chuteiras. Então, tem que ser algo assim bem rapidinho, né? Uma leiturinha fácil, uma informação, mas que dê ideia do que vai falar a notícia, do que se trata, certo? Não pode ser tão extenso assim, senão acaba virando subtítulo. E na B também, como sugestão, gata torna-se mãe de tartaruga. Ou tartaruga é adotada por gata siamesa, certo? E lembrando que título não coloca ponto final, tá? Só para relembrar aí. De tarefinha, a prof separou aqui para vocês as 5 e as 6, tá? Na 5 tá assim, ó. No texto a seguir, então marquem lá, é página 35, exercícios 5 e 6. Deixa anotadinho como tarefa de hoje. No texto a seguir, pinte as palavras, expressões e trechos que você eliminaria para resumi-lo. Depois escreva o texto resumido. Lembra que vocês têm que fazer aquela parte de eliminar, né, no exercício anterior, de eliminar a parte que está destacada para conseguir resumir. Aqui não está destacada. Aqui você vai ter que retirar algumas informações que vocês acham que não são relevantes, não são tão importantes, né? Como que você faria para resumir, tá? Esse trechinho aqui. Então, é isso aí. Na número 6, leia o texto. Alguns garotos moradores de bairro próximo ao centro da cidade encontraram-se na praça que fica ao lado do ponto de ônibus na manhã do sábado, para trocar figurinhas de animais e de jogadores de futebol, porque estavam ansiosos para conseguir as que faltavam em seus álbuns. Então, nós temos até uma imagem aqui, ó, certo? Aí lá vem a atividade. Agora, reescreva esse texto de forma resumida, mantendo apenas as informações que respondem às perguntas abaixo. Então, você vai fazer lá um parágrafo e nesse parágrafo você vai desenvolver um texto e dentro desse texto tem que fazer o quê? Quem, o que, onde, quando e para quê. É um único parágrafo, certo? Então, aqui o texto, ó, já tem o texto aqui, então você vai retirar essas informações aqui, ó, mas vai, de que forma? Reescrevendo o texto. Ele vai ficar o quê? Resumido. Então, são essas duas questões aqui de tarefa que a prof vai deixar para vocês, tá? As 5 e as 6. E a gente retorna depois na aula de língua portuguesa para fazer as correções e os comentários, tá certo? Então, a nossa aula de língua portuguesa de hoje seria isso, tá? Um grande beijo. Amanhã nós vamos nos ver de forma ao vivo, né? Então, não esqueçam aí da nossa aula de matemática amanhã. A partir das 10h45 a prof já abre a sala virtual e a partir das 11 horas nós começamos com a nossa aula, tá bom?